hoje e amanhã teremos 2 episódios de perguntas e respostas no Minuto da Educação. Enviem mais perguntas sobre temas relacionados à educação, que traremos as mesmas nas semanas seguintes. Como devem ser aplicados os recursos do Fundeb? Como vimos nas últimas semanas, os recursos do Fundeb devem ser aplicados na manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, observando o respectivo âmbito de atuação prioritária dos estados e dos municípios, conforme estabelecido nos parágrafos 2º e 3º do artigo 211 da Constituição Federal, sendo que os municípios devem investir na educação infantil e no ensino fundamental, sendo que neste último em regime de colaboração com o Estado. O mínimo de 70% dos recursos, excluídos aqueles relativos à complementação da União, VAR, devem ser destinados à remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício. A fração restante, de no máximo 30%, deve ser aplicada nas demais ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, de acordo com o artigo 70 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Deve-se observar ainda que o percentual mínimo de 15% dos recursos de complementação, o VAAT, deve ser aplicado em cada rede de ensino beneficiada em despesas de capital, como aquisição de máquinas, equipamentos, realização de obras, aquisição de participações acionárias de empresas, aquisição de imóveis, concessão de empréstimos para investimentos. Além disso, vale destacar que 50% dos valores totais da complementação do VAAT deverão ser aplicados exclusivamente à educação infantil. Observados todos esses aspectos, não há impedimento que se utilize o restante dos recursos do Fundeb integralmente na remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício. O que pode ser pago com a fração de 30% dos recursos do Fundeb? Deduzida a remuneração dos profissionais da educação em efetivo exercício, o restante, correspondente a no máximo 30% dos recursos, poderá ser utilizado na cobertura das demais despesas consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino previstas no artigo 70 da Lei Federal 9394/1996, a LDB, sendo eles: o aperfeiçoamento dos profissionais da educação, a aquisição, manutenção, construção e conservação das instalações e dos equipamentos necessários ao ensino, o uso e a manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino, o levantamento estatístico, estudos e pesquisas para o aprimoramento da qualidade e da expansão do ensino, a realização de atividades meio necessárias ao funcionamento do sistema de ensino, a concessão de bolsas de estudo a estudantes das escolas públicas e privadas, a amortização e o custeio de operações de crédito destinadas ao ensino, a aquisição de material didático escolar e a manutenção de programas de transporte escolar. Importante dizer que deve ser observado o respectivo âmbito de atuação prioritária dos estados e do município, conforme estabelecido nos parágrafos 2º e 3º do artigo 211 da Constituição Federal. Despesas com pagamento de fonoaudiólogo e psicólogo podem ser custeadas com recursos do Fundeb? No caso do fono, quando a sua efetiva atuação for indispensável ao processo de ensino e aprendizagem dos estudantes, essa despesa pode ser custeada com a fração dos 30% do Fundeb. Com relação aos profissionais com formação em psicologia e também em serviço social, que compuserem equipes multiprofissionais que atendam os estudantes, é possível que o custeio dessa despesa seja feito com a fração dos 30% dos recursos do fundo, conforme disposto no artigo 26A da Lei Federal 14.113 de 2020. É fundamental dizer que a legislação do Fundeb deixa claro quem são os profissionais da educação básica. São os docentes, profissionais no exercício de funções de suporte pedagógico direto à docência, de direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional, coordenação e assessoramento pedagógico e profissionais de apoio técnico, administrativo ou operacional em efetivo exercício nas redes de ensino de educação básica. Despesas com aquisição e distribuição de uniformes escolares podem ser custeadas com recursos do Fundeb? Essas despesas não são consideradas típicas ou necessárias aos objetivos da educação básica, na forma preconizada no artigo 70 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Tais despesas encontram-se mais próximas daquelas caracterizadas como assistência social, por conseguinte, não são integrantes do conjunto de ações de manutenção e desenvolvimento do ensino.
Assim, seu custeio não deve ser realizado com recursos do Fundeb, ainda que os estudantes beneficiários sejam da educação básica pública. Despesas com a construção de quadras ou ginásios poliesportivos em praças públicas podem ser custeadas com recursos do Fundeb. Não. Essas despesas são de natureza tipicamente desportiva, portanto, não integrante do conjunto de ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino na forma preconizada no artigo 70 da LDB. Ainda que as quadras e os ginásios, pelo fato de serem públicos, beneficiem também a comunidade onde estão inseridos, inclusive os estudantes da educação básica pública. No caso de quadra ou ginásio poliesportivo nas dependências da escola pública, da educação básica, destinados ao atendimento específico dos estudantes da escola, podem ser edificados com recurso da fração dos 30% do Fundeb.